Quando estamos em paz, o mundo corresponde à nossa paz. O enfrentamento dos problemas diários, quando encarados de cima para baixo, ou seja, encarados com coragem e contando com o auxílio divino, apesar de algumas vezes não ser percebido, nós ficamos tranquilos e podemos, nesta circunstância, apesar da gravidade de qualquer dilema, ter serenidade e alegria, vendo obstáculos como degraus de uma escada para evolução e crescimento, e mesmo, às vezes, como um divertimento. Todas as pessoas têm problemas, e o ser humano é idêntico em qualquer parte do mundo, com praticamente as mesmas dificuldades, embora a cultura seja diferente. A solução não é mágica. Se quisermos buscar a condição de espíritos felizes, a transformação interior é necessária. Não há espíritos felizes com ódio nos corações, ou com ciúmes, ou mesmo melindrados por pieguices. A estrutura de um ser plenamente feliz é isenta de quaisquer anomalias decorrentes de vícios e corrupção, e é por isso mesmo que falamos aqui da busca da condição de espíritos felizes, ou seja, um caminho, uma busca, uma estrada longa a ser percorrida com a propalada reforma íntima. Então, você está buscando esta condição? Nossos cumprimentos aos nossos irmãos do programa Espiritismo via Web. Estamos mais uma vez no ar, conversando com vocês sobre Espiritismo, trazendo aqui para vocês alguma coisa que possa nos trazer um pouco de bem-estar, de alegria, de paz para o nosso espírito. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre as condições para que a gente possa ser feliz. Então o tema é buscando condição de espíritos felizes. Como eu estava sem inspiração, eu puxei da internet aqui um trabalho já de outro irmão, de outro companheiro espírita, e nós vamos aqui fazer aqui uma breve explanação a respeito desse tema. Para começar, nós temos que dizer que nós somos filhos de Deus e todos nós somos espíritos. Então qualquer um de nós tem essa ambição de buscar felicidade e de buscar condição de ser feliz. Como nós somos espíritos, temos que buscar condição de espíritos felizes. A espiritualidade, através do Cristo, nos alertou que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria no meio de nós. Então, para começar, para que a gente possa estar bem, tranquilo, a gente precisa estar em oração. Não é aquela oração contemplativa, aquela sensação ou aquela posição daquele que fica sempre olhando para o céu, de mãos juntas, buscando fazer sua prece. Não é isso. Afinal de contas, a gente trabalha, a gente tem o nosso lazer, a gente tem a nossa família, tem a nossa convivência. É estar mentalmente, é estar com o nosso espírito voltado para Deus, voltado para a espiritualidade, voltado para a nossa ambição, que deve ser a ambição principal de todo ser humano, que é se tornar feliz, que é ser feliz. Aí, para isso, a gente vai conversar sobre os obstáculos e as dificuldades que podem ocorrer. Então, o que é felicidade? Realmente nós somos felizes? Nós somos ou estamos infelizes? E por que nós estamos felizes? Por que nós estamos infelizes? O que é que nós temos como principal em nossa vida? O que nós temos como necessário, como insubstituível na nossa vida? Quem nós somos? De onde nós viemos? Por que estamos aqui e para onde vamos? Então nós temos que ter resposta para estas perguntas, pelo menos de forma simplificada, para que a gente leve uma vida mais tranquila. Porque senão qualquer probleminha um Deus nos acuda. A gente vai pensar que o mundo está acabando, que não haverá mais jeito, não tem mais condição. E se você tiver resposta para estas perguntas, que o Espiritismo nos dá, nós teremos condição de aquilatar o nosso problema, medir o seu tamanho e trabalhar para a sua solução.
Então, a gente, como a gente é espírita, a gente tem a nossa receita, né? Uma das condições para que a gente seja feliz é conhecer, é buscar conhecimento. E esses conhecimentos estão nas obras espíritas. Esses conhecimentos que vão falar para nós sobre a nossa condição para a nossa felicidade, esse conhecimento está nas obras espíritas. Nós temos, então, já falado com vocês sobre os livros, né? E as obras principais de Kardec, as obras do Chico, as obras de Divaldo Franco, por exemplo, e demais companheiros que estiveram trabalhando aí para o acréscimo ao conhecimento para a nossa alma. Bom, gente, o que nós somos? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu tenho um espírito, assim ou assado. Eu tenho um espírito, vamos dizer assim, aventureiro, não é isso? Quando essa palavra usada nesse sentido, até que dá. Mas, na verdade, nós não temos um espírito. Nós somos espíritos. E nós temos características. O nosso corpo espiritual, ele se chama perispírito, segundo a obra de Kardec. Eles procuraram fazer uma analogia à semente de uma planta, por exemplo, de uma fruta, que ela tem um envoltório e um núcleo, né? Então seria o envoltório do espírito, e chamado então perispírito, como na planta se chama perisperma, que é o envoltório da semente. Então, gente, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela vai estar na condição daquilo que a gente pensa, daquilo que a nossa alma carrega dentro dela, daquilo que nós estamos sentindo em relação ao mundo, em relação aos problemas e às pessoas que nos circulam. Porque estas pessoas foram colocadas exatamente para o nosso aprendizado. E sabendo disso, como espíritas, nós vamos ter condição de entender a outra pessoa de forma mais fácil. Só como espírita, né? Como cristão, se você não é espírita. A gente vai ter que trabalhar essa condição de entender o nosso próximo. Porque cada um de nós é composto de espírito, né? Corpo espiritual e o corpo carnal. E nós somos sujeitos às mesmas leis, às mesmas dificuldades. E às vezes a gente quer exigir do outro condição de espírito de luz, coisa que aqui na Terra não existe. Às vezes, o fulano de tal, ele faz isso, ele faz aquilo, ele toma determinadas atitudes que eu não concordo, né? Ou na área política, na vida, e aí eu me afasto daquela pessoa. Mas a condição para que a gente seja feliz é conseguir vivenciar a nossa vida suportando o outro, apesar dos erros do outro. Quando a gente chega em casa, vamos conviver com a esposa e vice-versa. Vamos conviver com os filhos. Quando a gente sai, vamos conviver com os amigos, no trabalho, vamos conviver com os colegas. Então, se eu não conseguir entender o próximo e conviver com o próximo, eu não tenho condição de ter felicidade comigo o tempo todo, né? Pelo menos uma felicidade relativa, que os espíritos dizem que a gente tem condição de ter. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles constituem o mundo dos espíritos, que vai preexistir e vai sobreviver a tudo. E nós somos esses espíritos. Nós vamos preexistir. Então não podemos ficar com mesquinhez, querendo segurar problemas que não existem, às vezes, na prática. Às vezes a gente fica pensando em problemas que vão, com o tempo ele vai acabar, é só uma questão de encarar, às vezes, as nossas dificuldades. Nós somos criados simples e ignorantes, e nessa condição nós vamos crescer, nós vamos aprender, nós vamos melhorar. Dia a dia. E às vezes ainda passa uns pernilongos aqui que eu acho que estão a fim de me chupar o sangue. Então, às vezes, a gente não compreende muito bem essa questão de convivência. É uma dificuldade tremenda para entender que o outro também tem as mesmas falhas, né? A outra pessoa sente dor de barriga também, sente vontade de brigar,
sente também vontade de repente, agredir alguém. Todo mundo é assim. Nós estamos em condição de aprendizes. E como aprendizes nós vamos vivenciando aí essa existência, né? Aprendendo e convivendo uns com os outros. E para todo lado a gente vai encontrar dificuldade, né? Aí a pessoa fala de repente da dificuldade financeira. Vai passar. Mesmo que eu morra de fome, vai passar, porque o corpo não vai preexistir, o corpo acaba. O que existe é o espírito, o que sobra é a experiência. Então tudo passa. Por mais difícil a gente acha uma questão, tudo passa. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que, na terra, passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: e isso também passa. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier. Uma das informações que nós precisamos falar a respeito dessa condição de a gente tentar ter um pouquinho mais de alegria nessa terra é a questão da reencarnação, que às vezes a pessoa pensa que está fora e que não precisa. Bom, se nós voltamos ao corpo como pessoas, como seres espirituais, e se nós em outro momento nós estávamos em outro aprendizado, nós estávamos buscando talvez convivências com outros setores, outras pessoas, não é por causa disso que a gente não vai trazer de lá, da outra encarnação, o aprendizado que nós tivemos lá e as dificuldades que nós também trazemos de lá. Se eu tive um problema de convivência com uma pessoa lá, nesta encarnação, muito provável eu vou reencontrar essa pessoa e vou ter que resolver esse problema. Ou então, muitas das vezes a gente continua com o problema. A gente continua martelando na mesma tecla de não perdoar, de não buscar uma forma de resolver o problema. E Jesus diz que a única forma de resolver é perdoando. E eu não estou dizendo que eu sou hipócrita não, gente, porque essa questão de perdoar não é fácil não. Eu mesmo, às vezes, não encontro facilidade nisso. Eu mesmo não, qualquer pessoa não vai encontrar facilidade em perdoar.
A pessoa vem, te prejudica, te rouba seu dinheiro, fala mal de você, critica a sua vida, critica você, te prejudica, aplica golpe na empresa, em qualquer lugar, toma seu cargo, toma seu emprego. E aí Jesus vem e fala assim, perdoa. E alguém pergunta para ele, quantas vezes? Será até 70 vezes? E ele diz que é 70 vezes 7 vezes. E Emmanuel, para completar, que é o guia espiritual de Chico, diz que é cada ofensa. Aí a gente vê que realmente o perdão tem que ser uma questão infinita, mas também não é uma questão que a gente consegue conviver com ela com facilidade. Como a gente está aprendendo, se quisermos realmente sermos felizes, para não ficar magoado, para não ficar mastigando, para não ficar ruminando um sofrimento, a gente tem que pelo menos tentar esquecer a situação. A reencarnação, ela nos traz a novas experiências, a fim de que o nosso espírito se purifique e que ele, passando por novas provas, ele possa ir melhorando, se tornando cada vez mais inteligente e cada vez mais sensível. Porque a evolução nada mais é do que tornar-nos, o nosso espírito, mais sensível. Porque na vida espiritual, que é a vida verdadeira, se vive com muita sensibilidade. Não há como um espírito grosseiro viver no plano espiritual, ele teria que retornar ao plano físico, que realmente é o plano grosseiro, onde ele sintoniza. Então, a questão da vida espiritual é aumentar e aguçar a sensibilidade e aumentar e aguçar a inteligência também, que é um princípio de que o espírito angelical ele precisa ter inteligência, ele precisa ser sensível para sentir a felicidade de forma mais aguçada e de forma mais plena, e ele precisa também ter amor no coração, tem que desenvolver o amor. Então, são princípios. Se você está desenvolvendo a sua sensibilidade, se você está desenvolvendo o seu amor, desenvolvendo a sua condição de inteligência, você é feliz. Toda vez que se faz estudos a respeito, as pessoas que estão estudando, geralmente elas são mais felizes do que aquelas que não estão aprendendo nada, que estão levando a vida assim como uma bananeira, né, que o vento toca para cá, toca para lá e para cá, e não vai a lugar nenhum. Vamos continuar aqui, olhando aqui no nosso trabalho do nosso irmão aqui. Reencarnação dos espíritos. É uma necessidade. Se o espírito não reencarna, ele não alcança a meta, que é a perfeição. E os meios para alcançar a perfeição são as provações e a vida corporal. Todos necessitamos de muitas existências para irmos adquirindo o progresso moral, o progresso intelectual. Então, como eu disse, sem este aprendizado, o espírito não é feliz. Qualquer pessoa que está vivendo ali sem aprender nada, só naquela vidinha ali de sempre, vai se tornando uma coisa só, começa a ficar entristecido, vem a depressão e vem as dificuldades. Então nós precisamos render como espíritos, render, quer dizer, produzir, agredir a nossa ignorância, vamos dizer assim, para que a gente se torne sempre, cada dia, um pouco melhor. Então estas são algumas das condições que nós acreditamos que nós temos que buscar para que a gente seja feliz. E aqui nós vamos encerrar aqui a nossa pequena conversa. João Evangelista, ele transcreveu aqui o que Jesus disse. Na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Então nós temos que nascer de novo para sermos felizes. Primeiro, nascer de novo pela reencarnação. Renascer da água, né, que é o nosso corpo físico, que ele é água, quase que totalmente água. E renascer do Espírito, que é vir do plano espiritual, vir das mãos de Deus e renascer aqui. E também no sentido figurado, renascermos como pessoas. Então, veja bem, o que é que Jesus quer dizer com isso? Não só no sentido figurado, ou no sentido real, que é o sentido da reencarnação, mas também no sentido figurado, que é sempre nos tornar melhores, sempre renascer, né? Como aquela ave, a fênix, sempre renascer das cinzas, do sofrimento, da dificuldade e nos tornar ainda mais fortes, nos tornar ainda melhores. Deus te abençoe, muita paz, muita luz. Obrigado.